Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje vamos aprender o sistema de numeração decimal ou sistema na base 10. Existem outros sistemas de numeração, como por exemplo o sistema binário, é na base 2, com 0 e 1, que é muito utilizado na informática. Agora, no dia a dia, pela facilidade, o sistema de numeração decimal é o mais utilizado. Ele foi criado por volta de 400 anos antes de Cristo pelos hindus, mas difundido na Europa e no Ocidente pelos árabes. Por isso ele é conhecido como um sistema de numeração hindu-arábico. Vamos conhecê-lo? Mas antes o seguinte, inscreva-se no canal. Semanalmente aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Ok? Boa aula! Então, vamos conhecer o sistema de numeração decimal. Vamos sublinhar aqui e vamos lá. O nosso sistema de numeração decimal atual, como eu comentei, ele é um sistema hindu-arábico. E ele tem características bem definidas em relação a eles. Olha só, vamos começar pela primeira. Primeira característica dele é a seguinte, muito importante. Ele é um sistema decimal, também conhecido como um sistema na base 10. O que significa esse sistema ser um sistema decimal? Significa o seguinte, que ele é composto por 10 símbolos, que são esses aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 símbolos que eles representam os algarismos dos nossos números no formato decimal. Ou seja, qualquer número hoje pode ser escrito com esses números que estão aqui, com esses algarismos que estão aqui. Todos eles podem ser escritos com esses algarismos, com 10 símbolos, representando, então, o sistema decimal, ou seja, sistema base 10. Vamos para a segunda característica. Segunda característica é que ele é um sistema posicional. Aqui a ideia é a seguinte. Vamos botar um exemplo. O número 3.333. Notem que esse número está sendo composto apenas pelo algarismo 3. Por esse símbolo aqui. Só que esse algarismo, dependendo da posição que ele se encontra, ele tem um determinado significado. Por exemplo, esse número 3 aqui, ó, ele significa o quê? Ele significa que ele aqui possui, nessa posição, está sendo representado o quê? 3 unidades. Ou simplesmente o 3. Tudo bem? Agora, esse mesmo símbolo colocado nessa segunda posição, o que ele significa agora? Ele significa que aqui não são 3 unidades, aqui são 3 dezenas. 3 dezenas ou o 30. Agora, esse 3 nessa posição, ele tem um outro significado. Ele significa que aqui nós temos, então, 3 centenas. Ou simplesmente 300. Agora, esse outro 3, um outro significado, Ferreto? Claro, ele está em outra posição e o sistema ele é totalmente posicional. Então, nós temos que esse 3 aqui significa 3 unidades
Mas Ferreto já foi 3 unidades. Só que isso aqui é 3 unidades de milhar. De milhar. Ou seja, 3.000. Tudo bem? Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Vamos para a terceira e última característica. Ela é bem simples, mas ela é muito importante. Aqui no sistema indo-arábico, nosso sistema decimal, ele é um sistema que possui o zero. A ideia do nada, gente. Por exemplo, o número 3.033. O que significa aquela bolinha ali, ó, colocada nessa posição? Essa bolinha significa que nas centenas nós não temos nada. A ideia do nada, gente, foi muito determinante na matemática. Embora pareça para você algo bem simples. Mas o nada, gente, foi determinante na construção dos números, foi determinante na matemática como um todo. Esse nada para nós é representado por essa bolinha, que significa o zero. Pessoal, essas 3 características foram determinantes na facilidade e no uso do sistema de numeração decimal. Vamos ver agora os algarismos decimais dispostos em ordens e classes para que você entenda bem essa característica posicional do sistema na base 10. Acompanhe. Continuando, então, o nosso sistema de numeração decimal, a gente deve falar isso daqui agora, ó. Ordens e classes. Como ele é um sistema totalmente posicional, cada posição ela se refere a uma ordem e a uma classe. Vamos entender bem isso daqui. Vamos colocar um número, por exemplo, esse número aqui, ó. Vamos botar aqui um 3, um 4, 5, um 3, um 7, um 9 e um 8. A gente até está acostumado a escrever um número assim, ó, de 3 em 3, colocando um pontinho. Esse pontinho ele está separando e ajuda muito na leitura de um número como esse. Então, nós temos o seguinte. Cada um desses pontinhos, como é de 3 em 3, está separando esse número aqui em classes. Como assim, Ferreto? Vamos escrever aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. As classes desses números, elas são representadas, vamos botar aqui, ó. A primeira classe é representada pelas unidades. A segunda classe, ela é representada pela classe dos milhares. A próxima classe, ela está sendo representada, nesse nosso exemplo, por apenas um algarismo. Mas seriam 3 aqui também, e essa aqui seria a classe dos milhões. A outra classe seria a classe dos bilhões, trilhões e assim por diante. Reparem que cada classe possui 3 algarismos. Cada um desses algarismos representa uma ordem. Então, nós temos as classes e as ordens também em um determinado número. Como assim? Como assim? Assim, moçada, olha só. Aqui nós temos a ordem das unidades. Esse 9 representa a ordem das dezenas, como a gente já viu. Esse 7, a ordem das centenas. Esse 3 representa novamente a ordem das unidades. Só que agora nós temos unidades de milhar. Esse 5 representa uma ordem das dezenas. O 4, a ordem das centenas, no caso de milhares. Esse 3 volta. Nós temos a ordem das unidades.
E aí dezenas, centenas, sempre por aí vai. Então, existem 3 ordens apenas, que são centenas, dezenas e unidades. E as classes, nós temos as próprias classes das unidades, dos milhares, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões e por aí vai. Então, a separação dos números em classes e ordens caracteriza muito nosso sistema por ser um sistema posicional. Vamos fazer um exemplo e entender o porquê que serve tudo isso. Olha só, vamos ver aqui embaixo. Exemplo. Vamos colocar um número assim. 32.437. O que significa esse número aqui? Meu amigo, significa o seguinte. Meu amigo e minha amiga, né? De repente você aí é uma moça que está do outro lado aí. Meu amigo e minha amiga, isso significa o seguinte. Que o número 32.437, ele é a mesma coisa que 30.000. Nós temos 2.000 e pouco, então nós temos mais 2.000. Também nós temos 400. E também nós temos 30. E por último, 7 unidades. Olha só, o número 32.437, ele possui 7 unidades, 3 dezenas, 4 centenas, 2 unidades de milhar, 3 dezenas de milhares. Ok? Vamos continuar aqui na ideia. Olha só. Significa que esse número pode ser escrito como, ao invés de 30.000, 3 vezes o 10. Nós temos 1, 2, 3, 4 zeros. Isso aqui é a mesma coisa que a potência de 10, 10 elevado ao expoente 4. Mais 2 unidades de milhar, ou seja, 2 vezes o 10, 1, 2, 3, mais 4 vezes o 10 na 2, mais 3 vezes o 10 na 1, mais 7 vezes o 10 elevado a quanto? 0, porque 10 na 0 é 1. 1 vezes 7, 7. Então, esse número 32.437, ele pode ser expresso dessa forma em soma de potências de 10. Isso aqui é muito utilizado. Você vai ver daqui a pouco como é que isso cai bastante no Enem e nos vestibulares dessa maneira. Esse entendimento ele é fundamental. Essa subdivisão em classes e ordens, isso mostra bem a característica posicional do sistema de numeração decimal. Repare o seguinte, cada classe é composta de 3 ordens, e só existem 3 ordens. Ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Agora, classes, começamos na classe das unidades, depois vai a classe dos milhares, dos milhões, dos bilhões e por aí vai. Ok? Vamos fazer umas questões para você ver bem como é que isso aí tem sido muito cobrado nos vestibulares e no Enem. Acompanhe. Vamos a essa questão de vestibular. Diz o seguinte, um número natural n é formado por 2 algarismos cuja soma é igual a 9. Bom, vamos parar um pouquinho aqui e pensar da seguinte maneira. Um exemplo. Vamos supor o número 34. Esse número é formado por 2 algarismos. O 4 é o algarismo das unidades e o 3 é o algarismo das dezenas. A soma desses algarismos, 3 mais 4, deu 7. Tudo bem? Então, a situação aqui é a seguinte. Nós temos um número, ele diz que esse número natural n é formado de 2 algarismos. Então, por exemplo, o número n formado de 2 algarismos. Eu vou chamar letra A e letra B esses 2 algarismos. O B é o algarismo das unidades e o A é o algarismo das dezenas. Tudo bem? Ele falou o seguinte, cuja soma, ou seja, desses algarismos, é igual a 9.
Então, nós temos que o A, algarismo das dezenas, mais o algarismo das unidades. Esse valor, ele disse que é 9. Vamos continuar. A diferença entre esse número e o número que se obtém invertendo-se a ordem dos seus algarismos é igual a 27. Ou seja, o número n, que é escrito dessa forma, AB, menos o número que se obtém invertendo-se a ordem dos algarismos, ou seja, o número BA, ele disse que essa diferença é igual a 27. Vou fazer uma anotação aqui para você entender uma coisa. Por exemplo, o número 34. Esse número 34, ele pode ser escrito, como a gente viu na aula teórica, como sendo 3 vezes o 10 na potência 1, mais 4 vezes o 10 na potência 0. Só que o 10 na potência 0, a gente viu que isso aqui é igual a 1. A gente sabe que é igual a 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes o 10 mais o 4. Tudo bem? Então, o número 34, olha só, é esse algarismo vezes 10 somado com esse algarismo. Vou apagar aqui, então vamos fazer aqui em cima, ver como é que funciona. Olha só. Nós temos, então, esse algarismo vezes 10, ou seja, A vezes 10 ou 10 vezes o A. É a mesma coisa. Somado com o algarismo das unidades, que é o B. Menos, agora isso daqui, ó. Menos quem? O B vezes o 10, ou seja, 10B. E nós temos o A mais o A. Um cuidado aqui, ó. Esse negativo é para toda essa continha aqui, ó. Toda essa continha. Essa continha toda está aqui, ó. 10B mais A. Então, cuidado, coloque o parênteses, porque esse negativo vai trocar o sinal aqui, ó, vai ficar negativo. Isso aqui, então, é igual a 27. Nós vamos ficar como aqui, então? 10A mais o B, esse negativo na frente do parênteses troca o sinal de todos os elementos que se encontram no interior do parênteses. Vai ficar, então, 10B negativo. E aqui, menos com esse mais A, fica menos A. E o resultado é 27. Olha só, 10A menos o A, ficamos com 9A. B com menos 10B, menos 9B. Isso aqui é igual a 27. Agora, repare na situação. Nós temos aqui um número onde todos os termos são múltiplos de 9. O que a gente pode fazer? Dividir a equação inteira por 9. Isso vai ficar quanto? 9 dividido por 9 fica 1, ou seja, A. 9 dividido por 9 fica 1, ou seja, fica menos B. E 27 dividido por 9, isso aqui fica 3. Conclusão. Chegamos a uma outra equação, sendo A menos B igual a 3. Repare aqui agora. Se o A menos o B, então descobrimos que é igual a 3. E já no início da questão, a gente sabia que A mais B é igual a 9. A gente pode resolver isso aqui fazendo um sistema. Ou simplesmente pensar no seguinte. Dois números que somados dá o resultado 9 e subtraídos, ou seja, a sua diferença dá 3. A soma é 9, a diferença é 3. Concordo que os números são 6 e 3? Mas olha só. Vamos supor que você não faça dessa maneira e queira fazer utilizando o sisteminha. Aqui fica bem simples. A gente pode tranquilamente somar as duas equações. Isso fará com que o mais B cancele com menos B e nós tenhamos, então, A mais A, isso aqui dá 2A, igual 9 mais 3, 12. Esse 2 multiplica o A, ele desce dividindo. Ou seja, o A é 12 dividido por 2. Conclusão, o A é igual a 6. Repara aqui, se o A é igual a 6, então 6 mais B é igual a 9. Vamos escrever. 6 mais o B é igual a 9. Passa o 6 para o lado de lá subtraindo, teremos então que o B é igual a 9 menos o 6, o B
é igual a 3. Conclusão, descobrimos o A e descobrimos o B. Consequentemente, o nosso número N, como é o número AB, ele é o número 63, ou seja, 63. Agora, o seguinte, ele pergunta assim, a quantidade de divisores naturais de N. Quantos são os divisores naturais do N aqui, moçada? Agora, vamos pensar assim, ó. Podemos descobrir os divisores de 63 na tentativa. Olha só, o 1, ele divide qualquer número, é chamado divisor universal. Então, o 1 é divisor do 63, o 3 divide 63, o 7 divide 63, porque 7 vezes 9 dá 63, o 9, consequentemente, divide 63, porque 63 dividido por 9 dá 7. O 21 também divide 63, porque 63 dividido por 21, o resultado é 3. E o próprio 63 divide 63, porque o resultado é 1. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Alternativa correta, letra D de Dinamarca. Mas poderíamos fazer como, gente? Como a gente aprendeu lá na aula da quantidade de divisores de um número. Como é que a gente faz mesmo? Vamos fazer aqui, ó. Fatorando o 63, teremos o seguinte. 63 dividido por 3 dá 21, dividido por 3 dá 7 e dividido por 7 dá 1. Conclusão, o nosso 63, ele é escrito como sendo 3 vezes 3 vezes 7. São os fatores primos. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, vezes o 7 na potência 1, já que não aparece nada. Como é que a gente faz mesmo? Então, sabendo que aqui o expoente é 1, a gente adiciona para descobrirmos a quantidade de divisores. Lembra lá da aula? A gente adiciona uma unidade a cada expoente dos fatores. E nós vamos ter o que daí? Nós vamos ter 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2, e essa multiplicação desses números encontrados vai dar exatamente a quantidade de divisores, que é 3 vezes 2, 6 divisores. Então, isso aqui é um método muito bom para a gente ter certeza que a gente não esqueceu nenhum divisor aqui nessa lista, principalmente se o número fosse um pouco maior. Ok, então a alternativa correta realmente é a letra D. Vamos a outra questão. Olha só. Seja x, A1, A2, A3, A4, um número de 4 algarismos. Então, esse A1, o A2, o A3 e o A4 são os algarismos. O A4 é o algarismo das unidades, o A3 das dezenas, o A2 das centenas e o A1 das unidades de milhar. Então, vamos fazer o seguinte. O número x, ele é escrito como sendo A1, A2, A3 e A4. Vou fazer assim, ó, A, B, C, D. Fica mais fácil de escrever, tá? Mas isso não faz a menor diferença, só por facilidade mesmo. Ele continua dizendo o seguinte, considere o número y, A4, A3, A2, A1, formado pelos mesmos algarismos de x escritos na ordem inversa. Então, nós temos o número y escrito na ordem inversa. D, C, B, A. Tudo bem? Aí ele fala assim, ó, a diferença x menos y é sempre divisível por... E aí coloca as alternativas. Vamos fazer utilizando todo o sistema de numeração decimal, que a gente acabou de ver na aula teórica. É o seguinte. O número x, ele pode ser escrito como, então? O A é unidades de milhar, ou seja, que seria A vezes 1000 ou 1000A. O B são das centenas, é o algarismo das centenas, ou seja, fica 100 vezes o B. O C seria, então, 10 vezes o C. E o D das unidades, então, seria apenas o D. Tudo bem? Aqui o Y seria 1000 vezes o D, utilizando o mesmo raciocínio, né? 1000 vezes o D, somado com 100 vezes o C,
somado com 10 vezes o B e somado com o A. Aí ele fala o seguinte, a diferença x menos y é sempre divisível por. Se nós efetuarmos a diferença, ou seja, x menos o y, ele fala x menos y, não y menos x. X menos y será quanto? Olha só, 1000A vai fazer a diferença com o termo 1A. 1000A menos A, isso dará 999A. Vamos ao B. 100B menos o 10B ficará 90B. O C. 10C menos 100C menos 90C. O D. D menos 1000D fica negativo 999D. Agora, isso aqui é igual a quanto? Nós temos aqui 4 termos. Esses 4 termos, reparem, todos eles são múltiplos de 9. Ou seja, a gente pode colocar o 9 em evidência e esse 9 multiplica quanto para dar 999A? 111A. 9 vezes quanto para dar 90B? 10B. 9 vezes quanto para dar menos 90C? Menos 10C. E 9 vezes menos 111D, isso dará menos 999D. Conclusão, gente, nós temos o número 9 multiplicando esse parênteses aqui que vai gerar um outro número. Esse número aqui, ó, essa parte, assim, vou chamar, eu vou dizer que isso aqui é igual a um número n. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 9 vezes o n. Aonde que eu quero chegar? O resultado, x menos y, deu 9n. Concorda comigo que 9 vezes n é sempre um número divisível por 9? Imagina assim, ó, vamos fazer uma continha do lado. Por exemplo, o número, como a gente viu antes, o 63. O 63 não é a mesma coisa que 9 vezes o 7. Esse 9 vezes 7 não dá sempre para dividir por 9. Consequentemente, 63 também pode ser dividido por 9. E essa divisão dá 7. Ou seja, o número 9 vezes o n, ele pode ser sempre divisível por 9 e o resultado vai ficar aquele número ali, ou seja, o número n. É sempre, então, divisível por 9, a alternativa correta, a letra E de Equador. Pessoal, questões que envolvem sistema de numeração decimal têm sido corriqueiramente cobradas em vestibulares e também no Enem. Espero sinceramente que essa aula tenha te ajudado bastante a entender esse sistema de numeração. Se você gostou da aula, clica ali em gostei, também faça comentários. A gente se vê na próxima. Bons estudos!